Ok, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora, muito mais cultura para você e sua família. Veja porque que o Arasuper, aliás, tem VT novo no pedaço. Amanhã nós vamos extrair aqui um novo VT falando sobre o Dia das Mães, né? O Arasuper se antecipando, então, aos fatos e já lançando uma campanha em homenagem ao Dia das Mães. Mas, por enquanto, você vai curtir hoje, pela última vez, nessa fase, o do e-commerce, que é uma comodidade, tranquilidade para você e sua família. Sem falar na praticidade também. Veja o VT. Pra quem não tem tempo, não. Arasuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar. Pra comprar com proteção. Arasuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. Arasuper tá na mão. O Arasuper agora tá na mão com o Arasuper e-commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. Arasuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem aí. Faça como o professor Ellison Souza, seja também cliente do Arasuper. Seja bem-vindo. É isso? Obrigado. É? Sim, sim. Acriano? De acriano para acriano, né? De acriano. Sena Madureira. Isso, olha aí. Também, né? Coincidência, né? Sim, sim. Olha só, gente, o professor Ellison, do Departamento de Economia da UFAC, se bem que agora mudou, né? Não é bem Departamento de Economia. Como é que é agora? Tem um núcleo, né? Centros. São centros. De Ciências da Natureza, Ciências Humanas. Isso. Que mais? No nosso caso é Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas. Ciências que aí jurídicas, junta economia, direito, tem a perspectiva do curso de contabilidade, isso. Administração. Tem a... CCBN, o CELA. Tem alguns termos que eu discordo, mas tem que respeitar. Por exemplo... ciências humanas, então as outras ciências são desumanas. Ciências exatas, tudo bem. Ciências exatas, né? As outras não são... São terminologias, né? Só para tentar jogar ali dentro as áreas correlatas. Mas... Eu prefiro como antes, Departamento de Economia. Eu acho que era mais charmoso, né? E específico. Né? Específico, né? Sim, sim. É, legal. Mas o certo é que o senhor continua lá no departamento, então? Sim, eu sou ligado ao curso de Economia, à área de Economia, né? Isso. Vinculado agora ao Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas. E agora há pouco o senhor me falou que tem um outro nomezinho antes da Economia. Professor de... Teoria Econômica. Teoria Econômica. Porque antes fazia um concurso para áreas, professor de contabilidade, professor de economia brasileira. Agora é Teoria Econômica, que aí você pode lecionar todas as disciplinas. Ah, entendi. É melhor assim? É melhor porque você não faz mais o concurso para uma cadeira só, você está habilitado para todas. Legal. Aí quando a gente tem um doutorado na área, dentro da área, a gente leciona aonde precisa. Isso. Professor, hoje é fácil, um exemplo. Eu sou professor de Economia da UFAC. Hoje é fácil falar, mas há 20 anos não era tão fácil. Era um sonho, né? Era um sonho até ingressar na universidade, né? Imagina, eu nasci em Sena Madureira, fiz o meu ensino médio lá, né? Eu sou de um tempo em que o vestibular não tinha Enem, era o vestibular, o UFAC fazia a própria prova. Isso. Saía 2, 3 ônibus e passava 2, 3 pessoas, né? Então era um sonho. Quando eu entrei naquele mundo, eu vi peneira, né? Uma peneira, uma seleção muito dura. E aí eu desejei um dia ser professor universitário e trabalhei fortemente, né, para atingir esse objetivo, fazendo a minha graduação, depois o mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, o que me habilitou depois quando abriu o concurso. Eu ingressei naquela instituição. Eu poderia estar aqui diante de um jornalista, de um geógrafo, de um médico, que mais? De um engenheiro, mas o senhor preferiu a economia. O que lhe uniu à economia? Na verdade, eu fui criado em Sena Madureira em situações, na década de 80 e 90, precárias. E aí eu comecei a... Estrada aqui é bom, né? Estrada não se tinha, saneamento básico não se tinha. A maioria dos meus colegas pegava hepatite, alguma doença tropical. Muitos tombaram. Precocemente, por questões estruturais. Eu comecei a ver isso e aí o curso de economia foi quando eu me interessei, comecei a pesquisar que curso eu vou fazer. Quando a gente está terminando o ensino médio. E aí eu vi que o curso de economia era um curso que te habilitava a compreender
áreas, captação de recursos, como você resolver problemas econômicos, que é uma coisa bem complexa. Sim, sim. E aí eu enveredei por esse curso de economia, cheguei lá, eu encontrei o professor Eugênio Mansur, o professor Carlito Cavalcante, o professor fera, Orlando hein? Sabino, Só fera aí, hein? o professor Mâncio Cordeiro, né? Então, e outros, poderia passar a tarde citando nomes aqui, mas professores muito qualificados. E aí eu me apaixonei pelo curso e, olha, eu quero ser professor desse curso, nessa instituição, e assim eu enveredei por esse Que rumo. bom. Olha, apesar de não dar automaticamente o título de doutor como o de Direito e de Medicina, mas é um curso ainda muito charmoso, né? Te dá uma visão muito periférica, aliás, muito, digamos assim, panorâmica, Sim, né? o curso de Visão economia. mundo, né? Se você for ver, dentro da nossa universidade, primeiro a universidade aqui no nosso estado foi a UFAC mesmo, depois vieram as particulares. Porque embora seja economia, você tem ali a visão social, política, Social, cultural, econométrica, de tudo, né? medir, de Sim, avaliar, sim, né? sim. E o curso de economia, ele é o segundo da instituição, ele é um dos mais antigos, Sim, né? começou Direito e economia. E aí aquele rol de professores capacitados, eu citei o nome de alguns, mas tem outros também, né? Eles começaram a fazer parte das estruturas de Estado, estruturas de governo, municipal, estadual, e por esse aspecto mais holístico, mais global, panorâmico, né? Uma visão mais panorâmica, e aí eles ocupam espaços, e isso traz um glamour, traz uma notoriedade, uma visão, e a área de economia, ela é muito ampla. Então, ela está presente em vários segmentos e realmente capacita o acadêmico dessa área a atuar em várias Valeu a áreas. pena? Eu creio que valeu a pena e estimulo a quem está nos assistindo legal. a conhecer o curso de economia. O senhor esteve aqui conosco no meio da pandemia, acho que no período mais crítico da pandemia. E depois a gente ficou de nos encontrar outras vezes, mas o senhor também muito ocupado. Acabou não dando para encaixar a agenda. Estamos aqui hoje. Certo. Agora, o senhor acha que o pior já passou, do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, os gargalos ainda permanecem. Do ponto de vista sanitário, nós temos visto uma melhoria, né? Ontem decretaram, então, o fim pelo menos do período emergencial, né? Sim. Então, a tendência agora é voltar à normalidade. Isso, mas mundo afora, do ponto de vista econômico, ainda há muitos entraves, né? Nós temos desafios como a geração de empregos, né? Nós temos muitas pessoas, mundo afora. No Brasil, nós temos mais de 12 milhões e meio de pessoas, dá 13% da nossa população brasileira desempregadas. Isso é muito grave. E aí nós temos muitas pessoas fora do mercado do trabalho, e isso vem com desdobramentos para todos os estados brasileiros. Sim. E o nosso Acre, que é numa região mais afastada, que não tem um parque industrial consolidado, fortalecido, sente muito fortemente esses impactos. Então, nós temos a questão do desemprego, nós temos a questão do setor privado, que ainda precisa atuar e ter aquele dinamismo para poder empregar as pessoas, e o setor público, que trabalha com um orçamento limitado, com suas limitações, com outras atribuições com peso muito grande para promover o desenvolvimento. Então, nós temos, do ponto de vista econômico, desafios enormes para lidar nos próximos anos. O senhor diria que o desafio maior seria das prefeituras ou dos governos estaduais? Na verdade, eu acho que... E sem falar na União. Sim, eu não vou citar... Desses entes, União, Estados e municípios, as coisas acontecem nos municípios. Então, quem sente, vamos chamar assim, a lapada, primeiramente, são os municípios. Sim. Eles recorrem aos estados e os estados à União. Então, assim, é necessário, nesse primeiro momento, uma atenção aos municípios. Porque é no município que as coisas acontecem. É a rua com buraco, é a ponte que não está feita, é o posto de saúde no atendimento das pessoas que não está funcionando, e o desemprego ali naquela cidade. A soma dos municípios dá o agregado do Estado, a soma dos estados, o agregado do país. Então, prioritariamente, a atenção deve ser focada para os municípios. Vou perguntar por dever de ofício, para cumprimento de tabela. Certo. O senhor está com um discurso de municipalista, é isso? Sim. Até que ponto isso é importante, defendermos esse movimento? Eu acho muito importante, como eu disse, né, é preciso nós termos um olhar municipalista, porque as coisas acontecem naquela localidade, no município, e eu acho que... Eu acompanhei muito de perto, né, o sofrimento das pessoas. Eu vim do interior, eu ando pelo interior, eu faço cursos no interior, e aí eu vejo que em cada cidade
né, tem um problema específico a ser resolvido. É verdade. Né, seja no desemprego, seja Cada um na tem suas infraestrutura. peculiaridades. E aí eu tenho esse viés Especificidade. municipalista, sim. Muito bem. O senhor tem andado muito por aí, né? Sim, tenho. Aliás, o que levou o senhor, então, a ingressar, então, no mundo político partidário? Porque o senhor já fazia política, não era? Política partidária, mas já Sim, fazia. fazia. Foi secretário municipal, Sim. de, Já ajudei de agricultura, já ajudou. Já ajudei muito. políticos em plano de governo, Sim. já fui secretário de administração de Rio Branco, secretário de agricultura de Rio Branco. Isso. E na política partidária, respondendo a tua pergunta, eu fui convidado, né, pelo grupo do senador Sérgio Petecão, atual pré-candidato a governo, a colaborar com eles numa equipe que faz um diagnóstico que vai subsidiar o plano de governo deles, né, nosso. Sim. Até então, eu não era afiliado a partido político, eles me convidaram, eu ingressei e perguntei qual é o seu norte, o seu motivador. Ele me disse, olha, olhar para os menos favorecidos. E aí ele disse, olha, eu gostaria de ter um plano exequível, que fosse de fácil compreensão e focando nas pessoas, nos menos favorecidos. E aí eu fui me envolvendo na elaboração desse diagnóstico, e aí eu fui me tornando conhecido dentro da equipe, dentro do grupo. Naturalmente. Naturalmente. E aí, por parte deles, recebi o convite para participar desse processo, de uma forma, me candidatando, é uma coisa nova para mim, eu nunca Eles foram em tinha... dois momentos, então. Primeiro, para compor, para fazer, então, ajudar no plano. É isso? Isso, né? E aí, no segundo momento, para Foi, entrar nesse desafio, não menos complicado. Me convidaram, né? Eles chegaram e disseram, professor... A minha atuação na elaboração desse diagnóstico, junto com a outra equipe, né? Junto com a equipe, compondo a equipe, me credenciou e eles chegaram e me convidaram. Professor, a gente tem observado seu perfil, a gente vê que o senhor se encaixa, que tal o senhor participar mais intensamente? Colocando seu nome à disposição. A princípio me assustou. Eu nunca participei, eu nunca me candidatei a nada. E aí eles conseguiram me dizer, olha, você tem um currículo, você tem graduação, mestrado, doutorado, você conhece a realidade, você anda muito, você conhece as pessoas, por que não contribuir, colocar o seu nome à disposição da população do Acre para uma cadeira na Câmara Federal? O senhor tem todas as condições para defender suas ideias, defender os interesses dos menos favorecidos e coloque o nome, a população vai avaliar, vai julgar, e aí o senhor avalia depois se o senhor continua nesse lado político partidário ou se no lado de suporte, porque eu sempre ajudei em planos de governo e tal, nos bastidores. Se a professora doutora Socorro Neri não for efetivada como pré-candidata a vice-governadora, na chapa liderada pelo governador Gladys Cameli, vocês poderão se reencontrar agora na disputa por voto. É Sim, isso? Sim, minha amiga. A professora Socorro Neri, nós já nos encontramos, né? Uma foi? pessoa com... Sim, nos encontramos. Agora, recentemente? Recentemente, há 2 semanas atrás. Ela me abraçou, me desejou muito boa sorte, eu fiz o mesmo com relação a ela. É uma amiga que eu consegui na UFAC antes dela entrar na política e eu também. E eu tenho um carinho muito especial, desejo muito boa sorte a ela, desejo que ela tenha bons resultados na eleição e farei a minha busca pelo meu bom desempenho também. Olha, Muniz, eu sou daqueles que eu tenho aquela visão. Nós podemos ser adversários políticos no campo político-partidário, Sim. mas não inimigos políticos. Então, eu tenho por ela um carinho muito grande, eu tenho por ela uma admiração, um respeito, e do fundo do coração eu desejo para a professora Socorro Neri sucesso. Aliás, eu sempre manteve isso, o senhor sempre teve lado, o senhor sempre externou as suas opiniões, mas sempre foi amigo também dos seus... das pessoas que pensam diferentemente do senhor. Né? Sim, né? Você mostra que isso é possível, essa convivência. É possível, né? Porque assim, a gente precisa trabalhar construindo pontes, não quebrando pontes, né? Claro. E na política tem aquela máxima, né? O adversário de hoje é o aliado de amanhã e vice-versa. Então, eu não vou, nem na pré-campanha, nem durante a campanha, partir para ataques pessoais. Entendi. Porque amanhã eu poderei estar com aquela pessoa caminhando comigo, né, em alguma ação. E aí, assim, eu tenho, né, sempre tive pessoas ligadas a mim, com relação de amizade muito próxima, que politicamente estiveram em campos opostos. O senhor tem mais amigo na esquerda ou na direita? Eu tenho mais amigos nos dois pontos. Eu sou dividido. Porque, veja bem, eu posso te citar, eu tenho uma relação muito próxima com o professor Carlito Cavalcante. Nós
nos damos muito bem no campo pessoal e politicamente caminhamos divergentes. Sim. E a gente se respeita, a gente se adora, a gente... É muito bom. Eu estou citando o caso dele, mas tem N políticos. Da própria ex-prefeita, A né? própria ex-prefeita, o professor Adalberto Ferreira, que quando eu estava na Frente Popular, ele defendia o MDB, o glorioso PMDB. Né? Então, assim, eu tenho amigos em todos os campos. A própria professora Socorro Neri, né? Tem o professor Raimundo Angelim, que em determinados momentos a gente caminhou diferente e depois caminhamos juntos. Né? E tem muitas pessoas que eu... O Angelim projetou-se, do ponto de vista, lá na vida acadêmica, né? Sim. Na UFAC, como economista predileto do saudoso governador Edmundo Pinto. Sim. Ele que montou o plano de governo do Edmundo. Sim. E depois obteve mandatos pela esquerda. Mas o professor Raimundo Angelim é um modelo. Eu veja bem. Um modelo a ser seguido. A ser seguido da boa política. Veja bem o que aconteceu. Ele, como você bem disse... Aliás, mas nesse particular eu só tenho muito a ver com ele. Ele foi meu professor e eu caminhei muito com ele e o professor Rego. Sim. Então, eu aprendi com os dois como fazer a boa política, né? Veja bem, o professor Raimundo Angelim, e aí eu me sinto à vontade para falar sobre ele, que é um amigo pessoal de longas datas, ele trabalhou, como você bem disse, com o Edmundo Pinto, que também era da UFAC. Sim. Quando aconteceu aquela situação com o nosso ex-governador, ele foi convidado o embrião da Frente Popular a migrar para um polo politicamente avesso, né? Isso. Opositor, né? E ele foi e compôs aquela equipe, fez grandes projetos. E o professor Angelim, depois de ter feito carreira do ponto de vista técnico por dentro da UFAC, ajudando o governo Edmundo Pinto e outros governos, ele entrou na política já com formação e muita contribuição por fora da política. Sim. E foi um excelente prefeito, na minha opinião, o melhor prefeito que Rio Branco já teve, com números, com dados. Sim, muito né? organizado. E aí ele muito organizado, montou boas equipes e uma visão holística também. Professor, o tempo passou, tudo Sim. que é bom dura pouco, eu quero agradecê-lo. Acabei de conversar aqui com o professor doutor Elison Souza, de Economia da UFAC, pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Foi um prazer, professor. Eu que agradeço, Sucesso. mando um abraço a todos que estão nos assistindo e desejo muito boa sorte a todos nós. Em breve voltaremos a conversar para externarmos o seu conhecimento sobre um campo muito importante que é a economia. Muito A bem, economia, assim como o direito, está presente na nossa vida. Né? no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Um abraço. Te agradeço, Tudo de bom. Vinícius. Muito obrigado. Depois do intervalo, olha só, depois de falarmos sobre ciência, tecnologia, indústria e economia, vamos voltar em 2 minutos para conversarmos sobre sindicalismo. Vem aí, professora Rosana Nascimento. Tem bronca no ar, meu amigo. Agora faltam 20 minutos para as 2 da tarde. Até já.